Começamos o Liberdade de Opinião e vamos direto para o Rio de Janeiro conversar com o jornalista Fernando Molica. Quarta-feira de cinzas, Fernando Molica. Bom dia, Elisa. Quarta-feira de renascimento, né? Vamos lá, as cinzas também têm essa imagem, né, de renascimento, vem aquele período de reflexão, a quaresma, né? Acho que o Brasil entra ali nessa quaresma no momento de a gente avaliar o que vai acontecer no Brasil, tempo de jejuar um pouco, jejuar no melhor sentido, pensar no que vem pela frente com tranquilidade. Vamos lá. E assim como a quarta-feira de cinzas do pós-carnaval de muita gente, ela reserva muitas boas lembranças e bons sentimentos e para outros, alguns sentimentos mais indigestos, né? Vamos ver como é que fica essa quarta-feira, então, pós-feriadão, 7 de setembro, e manifestação efervescente pelas ruas do país. Existe um embate entre o presidente Bolsonaro e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que foi ainda mais evidenciado. Se alguém tinha dúvida, não há mais dúvidas, né? Ficou evidente e escancarado durante as manifestações de ontem. O chefe do executivo foi bem objetivo, bem direto ao dizer que não vai cumprir ordens que venham do ministro Moraes. Vamos ver. Que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Mais do que isso, nós devemos, sim, porque eu falo em nome de vocês, determinar que todos os presos políticos sejam postos em liberdade. E qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. Nós temos aqui uma publicação do ministro Alexandre de Moraes que disse, abre aspas, nossa independência que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. Neste 7 de setembro, ele começa ali dizendo, neste 7 de setembro comemoramos então a independência. Fernando Molica, sai Alexandre de Moraes, deixe de ser canalha. Como você avalia as palavras do presidente? Olha, Elisa, ontem eu acompanhei, né, as manifestações do presidente Jair Bolsonaro. Tem uma coisa que me deixa muito impressionado, né? O Brasil tem uma inflação preocupante, muito grave, que diminui o poder de compra das famílias. Tem muita gente aí sem poder comer, né? O governo não sabe como vai aumentar o Bolsa Família, gasolina R$ 7,00, 14 milhões de desempregados, quase 600 mil pessoas mortas por conta da pandemia do novo coronavírus. E o presidente Jair Bolsonaro, nesse país aí de 213 milhões de habitantes, no dia da pátria, no dia da independência, o presidente Jair Bolsonaro parecia preocupado com apenas desses 213 milhões de habitantes. Parecia preocupado apenas com ele mesmo, com ele e com algumas pessoas ali do seu círculo, algumas pessoas que estão sendo investigadas, que estão sendo presas. É impressionante que ele não falou, no discurso ele não falou disso, não falou de desemprego, não falou de combate à pandemia, não falou de combate à inflação, não falou de geração de emprego, ele só falou dele, das questões dele. Então isso é uma coisa muito preocupante. É algo que, como assim? O país se resume ao embate dele com o Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Aí ele ofende o ministro, chama o ministro de canalha, faz uma ameaça ao presidente do Supremo Tribunal Federal lá no discurso de Brasília, critica o presidente do TSE. É assim, é como se fosse aquele jogador que não admite tomar cartão amarelo. Tem o juiz do jogo, né? Qualquer jogo, ele fala tanto na história das quatro linhas da Constituição, é um jogador que não admite tomar
cartão amarelo, que diz que se for expulso de campo não vai aceitar o cartão vermelho, aí posa de dono da bola e diz, ó, se começar a me atrapalhar muito aqui, eu pego a bola e vou embora para casa. Não dá. Isso não é um comportamento democrático, isso não é um comportamento de quem jurou a Constituição. Ele jurou cumprir a Constituição, cumprir e defender a Constituição. Não foi isso que ele demonstrou ontem. Elisa. Molica, o presidente ainda falou durante esse discurso aqui na Avenida Paulista, que estava bastante cheia, tomada de manifestantes, disse que não ia mais cumprir determinações vindas, ordens, judiciais de um ministro do Supremo. Na prática, um presidente da República pode não só dizer, como de fato não cumprir uma ordem que venha do STF? Ele cometeu o crime de responsabilidade, está ali nas leis de crime de responsabilidade, é a lei, uma lei de 1950, que é a lei que serve de base para processo de impeachment. Então define, impedir por qualquer meio o efeito de atos, mandatos ou decisões do Poder Judiciário. Recusar o cumprimento de decisões do Poder Judiciário, opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do Poder Judiciário ou obstar, por meios violentos, o efeito de seus atos. Se opor ao livre exercício do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e dos poderes constitucionais dos Estados. Tudo isso é crime de responsabilidade. E a lei que ele assinou semana passada, citei isso aqui ontem, diz que é crime tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Como é que o Procurador-Geral da República trata disso? Semana passada, na sexta-feira, diante de uma outra manifestação do presidente Jair Bolsonaro, eu telefonei lá para a Procuradoria-Geral da República pedindo uma posição do procurador Augusto Aras sobre isso. Até agora, nada. Então, enfim, temos aqui a posição que tem a ver com o Augusto Aras e tem os crimes de responsabilidade, e isso é uma decisão que depende do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, um eventual início de processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Elisa. Por falar em Câmara, por falar em partidos do Centrão decidiram consultar as suas bancadas sobre a adesão a um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro após os discursos de ontem, principalmente aqui em São Paulo, no dia 7 de setembro. Molica, na sua opinião, quais são os impactos políticos deste 7 de setembro? É curioso porque, em teoria, é um dia cívico, mas se tornou um dia político. E, naturalmente, quando a gente se posiciona politicamente, a gente também tem consequências políticas. Quais seriam essas consequências? Como ficaria a base do governo? Só para frisar, o 7 de setembro ontem também marca o início do ano, dos 200 anos da independência brasileira. Então, assim, era uma data para se marcar isso, o início das comemorações, das discussões, das conversas sobre os 200 anos da nossa independência. E isso foi absolutamente ignorado pelo presidente da República. Mas as reações já vieram ontem, porque quando o presidente ameaça descumprir a Constituição, quando ele ameaça não cumprir decisões do Poder Judiciário, ele está ameaçando a Constituição como um todo. Porque hoje é com o Alexandre de Moraes, com o Supremo Tribunal Federal, amanhã pode ser com o Legislativo, amanhã pode ser com o Congresso Nacional. Ele ameaça o jogo inteiro, aquela história. Se ele ameaça pegar a bola, botar a bola debaixo do braço e sair de campo, ele está ameaçando o jogo como um inteiro. Então, isso preocupa muito as lideranças políticas, até mesmo as lideranças ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, que não fazem uma oposição sistemática ao seu governo. O PSDB ontem disse que vai fazer uma reunião hoje para discutir a questão do impeachment. O MDB soltou uma nota forte também. E aqui, numa entrevista ao Expresso CNN, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, disse que o partido criou uma comissão para acompanhar o eventual processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Então, isso é uma questão muito grave que ameaça a democracia como um todo. E aí os partidos políticos ficam preocupados. A gente tem uma questão, esse acordo com o Centrão. Partidos políticos, de um modo geral, gostam muito de presidentes fracos, porque presidentes fracos, você pode cobrar mais caro o apoio a esse presidente fraco. Então, os partidos que apoiam o presidente estão com empregos, estão com nomeações, estão com verbas, só que isso é igual a investir em país, ou você investir numa empresa que tem ali, que esteja numa situação ruim.
os papéis dessa empresa, ou os papéis desse país, oferecem uma taxa de juros muito boa. É muito maior você investir num país que tem uma economia meio frágil, a taxa de juros é muito maior do que você investir em papéis do governo americano. Só que o risco também é maior. Então, nos partidos políticos que apoiam o presidente da República, a questão é: vale a pena continuar investindo nesse governo e tendo um retorno de verbas, um retorno político interessante, ou isso aí pode levar todo mundo para o buraco? Então, essa é a questão que se coloca hoje para os partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Elisa. 8h40. Seguimos ao vivo aqui na programação da CNN Brasil para todo o Brasil com o quadro Liberdade de Opinião. De acordo com a apuração do analista de política da CNN, Caio Junqueira, ministros de cortes superiores estão debatendo a inelegibilidade de Bolsonaro após os atos de ontem, de 7 de setembro, que você está aí mais uma vez acompanhando na televisão. Um ministro de um tribunal superior disse que a situação é grave. O judiciário entende que um processo de impeachment pode ser difícil de caminhar no Congresso. Por isso, cresce a tese de inelegibilidade de Bolsonaro no ano que vem, em 2022. São dois caminhos. Um deles, o de caçar a chapa Bolsonaro-Mourão no TSE. Essa saída tiraria o presidente do cargo e o impediria de disputar a eleição. Outro caminho seria caçar o registro de candidatura de Bolsonaro em 2022. Essa solução, porém, demoraria mais tempo. E aí, Fernando Molica, com quais opções você acha que o flerte vai ser mais eficaz ou nenhuma delas deve ir adiante? Essa solução via Tribunal Superior Eleitoral, que seria a primeira solução, digamos, mais simples, burocraticamente falando, não necessariamente politicamente falando, é uma solução que já está há 3 anos, né? O Bolsonaro e o Mourão foram eleitos há 3 anos. E o processo que apura irregularidades na campanha, basicamente aquela história da internet, de contratação, de impulsão pelo WhatsApp, por outras redes sociais, de fake news, de dinheiro ilegal, né? De dinheiro não declarado na campanha para a impulsão, o impulsionamento dessas mensagens, está há 3 anos lá no Tribunal Superior Eleitoral. O Bolsonaro já cumpriu 3/4 do mandato praticamente, completa agora em janeiro. Então isso demora muito. Então é uma situação muito delicada historicamente. Então há essa possibilidade? Há. Mas isso foi aventado na época do impeachment da Dilma, a possibilidade de cassação da chapa Dilma-Temer. Mas como houve impeachment da Dilma antes, e aí politicamente não havia interesse em cassar também o Michel Temer, esse processo lá no Tribunal Superior Eleitoral em relação a Dilma-Temer, a chapa, acabou morrendo. Então agora essa é a questão. Agora vem um outro problema, que é o problema Mourão. Há pouco se falou na possibilidade de, aqui há pouco, né, lá na reportagem de Brasília, do Mourão ficar de fora desse processo, que seria uma cambalhota jurídica. O processo é contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Então se manteria o Mourão não seria cassado, ele poderia assumir a presidência da República, e aí isso também gera um problema para partidos políticos, porque hoje há um interesse muito maior em se disputar contra Bolsonaro do que contra Mourão. Se o Mourão chega à presidência da República, o Mourão também tem um passado radical, ele também defendeu o torturador, o Brilhante Ustra, ele sofreu uma punição no governo Dilma por se manifestar politicamente, e ele estava na ativa, mas perto do Bolsonaro ele é muito sóbrio. Né? Ele tem um comportamento muito mais tranquilo que o de Jair Bolsonaro. Se ele assume a presidência, ele poderia se candidatar à reeleição e seria, em tese, hoje um candidato mais forte que Jair Bolsonaro. Enfim, agora é importante que a Justiça Eleitoral dê uma decisão. Esse processo está lá há 3 anos, ainda sem decisão. Vamos ver se anda a partir de agora. Elisa. Próximo assunto, os ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram uma reunião virtual ontem à noite e decidiram o que o presidente da Corte, Luiz Fux, deve se manifestar hoje na abertura da sessão plenária sobre as declarações de Jair Bolsonaro durante os atos de 7 de setembro. Então a pergunta para você, Molica, é, na sua avaliação, como o Supremo deve reagir às declarações de Bolsonaro, que de forma bastante objetiva, né, nada ficou nas entrelinhas, foi bem objetivo e claro, criticou os ministros da Corte e, inclusive, individualizou os ataques ao gritar: sai, Alexandre de Moraes, deixe de ser canalha. Pois é, o que o Bolsonaro tenta fazer, o que não é nenhuma novidade, né? Ele faz isso o tempo inteiro, tenta personalizar o problema. Uma época o inimigo público dele era o Rodrigo Maia.
A gente lembra, criticava, falava mal, dizia que o governo não andava por causa do Rodrigo Maia. Agora ele foca em alguns ministros, particularmente no Alexandre de Moraes. Então ele tenta fazer, não é um ataque à instituição, é um ataque ao ministro. Mas não, isso é sim um ataque à instituição. Quando o Alexandre de Moraes decide, mesmo monocraticamente, ele está decidindo em nome do Supremo Tribunal Federal, com uma prerrogativa que lhe dá o cargo de ministro do STF. Então, o que a Suprema Corte fez, ontem os ministros se reuniram informalmente, tiveram lá uma reunião e decidiram que a decisão, ou melhor, a posição vai ser institucional. É aquela história, mexeu com um, mexeu com todo mundo, mais um pronunciamento do Luiz Fux aguardado para hoje e certamente será uma resposta institucional. A ameaça que foi feita ontem não foi uma ameaça ao Supremo, não foi uma ameaça apenas ao Alexandre de Moraes, não foi uma ofensa apenas a ele. Foi uma ameaça e foi uma ofensa. Essa ameaça e a ofensa foram contra a Suprema Corte, no limite contra a Constituição, e é isso que o Fux vai tentar deixar claro hoje. Elisa. Molica, vamos trazer também o Marco Civil da internet aqui para a nossa conversa, que já existe há alguns anos, se eu não me engano, desde 2013 ou 2014, e que regulamentou, né, um pouquinho essa terra sem lei que era a internet, trouxe algumas regras e agora existem novas discussões em cima do Marco Civil da internet. Alguns partidos como PSDB, PT e Solidariedade protocolaram no STF uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que prevê alterações no Marco Civil da internet. No entendimento dos partidos, essa medida provisória editada por Bolsonaro inviabiliza o combate à disseminação de notícias falsas nas redes sociais e deixaria, segundo os partidos, um caminho aberto para os ataques à democracia. Já o Planalto defende que ela garante maior liberdade de expressão nas redes. Qual a sua opinião, a sua avaliação, Molica, sobre essa medida provisória editada por Bolsonaro? Já é bastante complexo imaginar como é que as empresas de comunicação, eu me refiro às redes sociais, por exemplo, conseguem de alguma maneira colocar regras para que, quando alguém publicar algo que, de repente, porventura, seja antidemocrático, a rede social vai lá e fala, opa, isso você não pode dizer. Alguém que publica uma foto que não está permitida, não está dentro ali das regrinhas da rede, opa, isso você não pode fazer. Já é bastante complexo isso, né? Mas agora essa situação, tanto com o Legislativo como com o Judiciário, após as declarações do presidente da República, como deve ficar, Fernando Molica? Não está fácil não, hein? Olha, mas não é fácil, mas fica mais simples quando a gente parte de um pressuposto. Essas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, são empresas privadas, são plataformas privadas. Elas são públicas na medida em que elas têm alcance público, mas elas têm dono. São empresas particulares, privadas. E uma das críticas que bolsonaristas faziam ao PT, dizendo que o PT queria estatizar, queria influenciar na vida das empresas, até com questão de impostos, enfim. Então, é uma lógica liberal. São empresas privadas. Mandar que uma empresa faça isso ou faça aquilo é como se o presidente da República estivesse mandando uma empresa produtora de automóveis a fabricar modelo A, B, C ou D, que mandasse uma empresa, sei lá, de mesas. Não faz essa mesa não, faz aquela outra. Isso são empresas privadas e elas têm o direito de tomar decisões. Não queremos mostrar isto, não queremos mostrar fotos que possam ser chamadas de pornográficas, não queremos publicar informações que possam ser classificadas como mentirosas, fake news, informações deliberadamente falsas. Então esse é o primeiro ponto. São empresas privadas que têm o direito de definir o que vão publicar ou não vão publicar. Ninguém é obrigado a entrar no Facebook, no Twitter, no Instagram. Entra se quiser e tem que respeitar as regras. Quando você entra na casa de alguém, você respeita as regras daquela casa. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, tem uma questão política. Essas redes sociais vêm tendo, nos últimos anos, um papel político fundamental em muitos países. Até de ameaça à democracia na disseminação de fake news, de informações falsas. As empresas começaram a ser processadas por amplificarem o debate político com base em notícias falsas, em informações falsas. Perderam o processo, há uma discussão mundial, o alcance delas começou a ser questionado por consumidores e por pessoas que processaram.
olha, você não pode publicar uma informação que você sabe que é falsa. Então elas reagem. Aí não vem agora, presidente, antigamente tinha uma novela, muitos anos, tinha o direito de nascer, novela famosa, tal. Agora parece que o presidente defende o direito de mentir. É uma nova novela. Não, isso não pode. Isso é muito grave. As empresas têm o direito, como empresas privadas, elas têm o direito de se defenderem desse tipo de veiculação de notícias falsas, notícias mentirosas, notícias que podem atentar contra a democracia. Qual é o critério? É o critério da empresa. São empresas privadas. Ponto. Temos que respeitar as empresas privadas. O Brasil é um país capitalista. Ponto. É simples. Agora, eu também conversei com o Alessandro Molon, que foi o relator do Marco Civil da Internet, né, que também é contra essa medida, a medida provisória do governo. Ele acha que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deveria fazer o que outros presidentes do Senado já fizeram, até o Davi Alcolumbre, no governo Bolsonaro, e simplesmente devolver essa medida provisória para o Palácio do Planalto. Porque a medida provisória ela só pode ser editada em casos de relevância e de urgência. Segundo ele, essa medida provisória não é nem relevante e nem urgente. Então, se quer discutir isso, então manda um projeto de lei para o Congresso e vamos ter a discussão no Congresso Nacional de uma maneira calma e equilibrada, sem essa pressa de uma medida provisória. Elisa. Direito de Nascer, uma telenovela. Não é do meu tempo, viu? 1964, Molica. Não vem que não tem. Não, mas eu não acompanho. Mas teve uma versão radiofônica antes, a Mamãe Dolores, eu acho, da Rádio Nacional. Isso. Isso é do tempo do Caio Junqueira. Porque você que tem 20 anos só lembra do que aconteceu de 2000 para cá. Memória seletiva. A gente vai limpando o HD de vez em quando. Reseta esse HD. Valeu, Molica. Bom dia. Bom dia para todo mundo. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.